Breve introdução à vida e à história de Tomás Hobbes. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Filósofo e cientista Tomás Hobbes nasceu em 5 de abril de 1588, perto de Bristol, e faleceu a 4 de dezembro de 1679. Seu pai, também Tomás Hobbes, foi um clérigo anglicano, homem muito truculento. Sumiu após uma briga na porta da sua igreja, deixando seus filhos à responsabilidade de um dos seus irmãos. Foi colocado numa escola da igreja anglicana, posteriormente em uma escola privada. Mais tarde foi estudar na Universidade de Oxford. Formou-se no ano de 1608, no tempo em que a coroa inglesa pertencia a Jaime I, anos de 1603 a 1625. Foi preceptor de pessoas importantes, tornando mais tarde amigos de famílias da alta nobreza na Inglaterra, com influência política. Realizou várias viagens importantes à França como à Itália, podendo verificar que a filosofia de Aristóteles estava sendo desacreditada devido ao que estava sendo ensinado em Oxford, com as descobertas de Galileu e de Kepler. Aconteceu um fato muito interessante que deve ser refletido. Hobbes ajudou a Bacon em alguns dos seus ensaios, realizando também algumas traduções para o latim, e isso entre os anos 1621 a 1625. Decidiram então pela tradução da obra de Tucídides, historiador grego e analítico político. O motivo dessa escolha foi em razão de uma análise formulada pelo mesmo a respeito da Guerra do Peloponeso. Existia uma razão para a escolha desse autor, publicação efetivada no ano de 1629. Muito possivelmente aconteceu em função das preocupações de Hobbes devido à agitação política na Inglaterra. Representava, portanto, um aviso seu contra a democracia que tinha enfraquecido a antiga Atenas, levando à cidade sua própria derrota. Durante a sua estada na França, no ano de 1629 a 1631, ele estudou Euclides, além de outros temas relacionados com a filosofia. Mas, chamado de volta à Inglaterra para ser preceptor de outros nobres, durante uma terceira viagem realizada à França nos anos de 1634 a 1637, ele encontrou com Marin Mersenne, exuberante matemático e teólogo, e em 1636, em contato com os trabalhos de Galileu e Descartes, sendo que Hobbes ficou profundamente impressionado. Num encontro de intelectuais, alguém perguntou o que é o sentido. Ninguém soube responder. Sua resposta, usando o argumento de Galileu, impressionara a todos. Se todas as coisas materiais estivessem em repouso ou em movimento uniforme, não poderia acontecer nenhuma forma de distinção. Logicamente, não teria percepção. Desse modo, respondeu a causa de tudo, do próprio saber e do entendimento, e do mesmo, encontra-se no movimento das coisas e as suas causas. Essa ideia foi lançada no seu primeiro livro filosófico, ficando famoso como filósofo. Posteriormente, em uma pequena resenha denominada Dos Primeiros Princípios, ele organizou uma trilogia filosófica, de corpore, demonstrando que os fenômenos físicos são explicados em termos de movimento,
Influência naturalmente de Galileu, publicado em 1655. Segundo trabalho de Domini, o que trata especificamente do movimento envolvido no conhecimento e o apetite humano, publicado no ano de 1658. Por último, seu trabalho De Cive, que refere à organização social, que foi publicado em 1642. No ano de 1637, a Inglaterra, que se encontrava próxima a uma guerra civil, decidiu publicar imediatamente o De Cive, publicando mais tarde o seu famoso trabalho em 1640, com o título Elementos da Lei Natural e Política, e De Cive e o Leviatã, o que irritou profundamente os monarquistas por defender o contrato social. A crise se transformou em aguda em 1640. Hobbes volta rapidamente a Paris e reintegra os círculos de Mersenne, escrevendo as objeções às ideias de Descartes, publicando em 1642. Em Paris, escreve a sua obra-prima, O Leviatã, um estudo filosófico a respeito do absolutismo político, que com a queda da monarquia inglesa, a obra foi publicada em seguida, em 1551, englobando o seu pensamento político. No final do livro, colocou que os súditos tinham o direito de abandonar o soberano, quando o mesmo não podia fornecer mais proteção ao povo, em favor de um novo soberano que pudesse fazê-lo. Essa posição foi tida como ofensa ao herdeiro de Carlos II, exilado em Paris enquanto a República sucedia a Carlos I na Inglaterra. Ele foi entendido como oportunista e repudiado pelos os exilados de Paris, sendo que o governo francês tinha como suspeito, devido também ao seu ataque ao papado. Em fins de 1951, volta à Inglaterra com a finalidade de estar em paz com o novo regime. Aos 63 anos, vive mais alguns anos, publica outros livros a respeito do conhecimento, desenvolvendo a teoria do determinismo psicológico. Em 1660, Carlos II retoma o poder com a restauração da monarquia e Hobbes passa a ser atacado por ter escrito Leviatã em defesa do líder puritano Oliver, deixando o rei em desgraça. Apesar de toda a crítica, Carlos II manteve o Hobbes na corte e lhe deu uma pensão generosa, e tinha seu retrato nos aposentos reais, enquanto o parlamento votou uma lei contra o ateísmo, colocando novamente em perigo. Então, com idade avançada, queimou seus escritos, sendo que a lei foi desfeita mais tarde pelo próprio parlamento, o que foi muito bom para Hobbes. Mas Hobbes não teve mais permissão de publicar nada relacionado com a conduta humana, condição imposta pelo rei para lhe dar proteção. Hobbes morreu em 1679, famoso no exterior, apesar de detestado por muita gente na Inglaterra. Sua reputação foi superada pela de John Locke, somente no século XVIII. Seu pensamento ganhou importância. Hoje é um dos maiores teóricos da política no mundo em todos os tempos. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.